A paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, toda a sua família. Amados, eu estava aqui pensando num texto que está na palavra do Senhor. Foi um dos primeiros milagres de Jesus, foi ali em um casamento em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. E uma das perguntas que me veio assim à cabeça por que Jesus fez esse milagre, né? Por que aconteceu esse milagre? Primeiro, queridos, eu entendo assim, Jesus ele era conhecido da família. Se ele estava naquela festa, é porque com certeza ele foi convidado, ele era alguém conhecido da família. Então assim, às vezes você pode perguntar para mim assim, pastor, por que Jesus ele não opera no meu favor? Por que não acontece um milagre na minha casa? Primeiro, você conhece Jesus? Você sabe quem é o Senhor? Você tem consciência de quem Ele é e o que Ele fez por você? Você já ouviu falar do sacrifício que Ele fez em favor da humanidade para que nós tivéssemos, aliás, condições de ser salvos? Então, assim, você não convida para sua casa quem você não conhece, né? Jesus só fez um milagre porque ele estava na festa, né? E para que ele faça alguma coisa na sua vida, na sua história, ele tem que fazer parte dessa história, você precisa conhecê-lo, porque você não convida quem você não conhece para estar na sua casa. Você não convida quem você não conhece para estar com a sua família, com o seu filho, para tomar conta do teu filho, da tua filha, da tua família. Então assim, Jesus ele só pode fazer o milagre naqueles que têm, que o conhece, que o convida, que o chama para estar com ele, né? Deus ele sempre nos chama para estar com ele. Queridos, a gente tem um péssimo hábito de assim, o nosso relacionamento com o Senhor é mais um relacionamento de oportunidade do que de intimidade. A gente está sempre se relacionando com o Senhor, aproveitando a oportunidade para pedir alguma coisa, não para conhecê-lo na sua profundidade, de saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Nós só queremos saber o que Ele pode fazer. Ele pode fazer todas as coisas, né? Ele pode nos dar alguma coisa, mas a gente só fica nessa parte aí. A gente não procura conhecê-lo na sua profundidade, aproveitar a oportunidade de conhecê-lo, não a oportunidade de usufruir de algo que Ele possa dar. Então, o usufruir de algo que o Senhor possa dar é uma consequência da nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele, o conhecimento que nós temos, a profundidade desse conhecimento que nós temos com Ele. Então assim, eu entendo que ele era conhecido da família, que ele estava naquela festa porque ele foi convidado. Por que ele não está na sua casa, querido? Será que não está faltando convite? A palavra do Senhor fala assim que se você bater, ele bate a porta. Ele fala, se você clamar, ele vem. Ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes que você não sabe. Agora, ele não entra, ele não é um intruso que entra sem ser convidado. A Bíblia fala que ele bate a porta, né? Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, é o que diz a palavra. Então assim, ele precisa ser convidado. Queridos, aquele casamento tinha acabado o vinho, havia ali uma necessidade urgente, porque senão o casamento ele ia acabar, a festa ia acabar no meio da cerimônia. Imagina a vergonha para aquela família, imagina o mal-estar que ia causar ali. Então havia uma necessidade, e ali o Senhor então intervém naquilo ali.
Eu não sei qual a necessidade que você tem, eu não sei o que Jesus precisa entrar, no que Jesus precisa ser convidado para estar na sua casa, na sua família. Assim, eu estou falando algo, mas você aí agora na sua casa, quando você para e começa a pensar e você começa a olhar para o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, você sabe qual a necessidade que você tem que Jesus intervenha, qual a falta que está fazendo dentro da sua casa, qual o suprimento necessário, qual a cura que você precisa. De repente você está aí com um diagnóstico de uma doença até incurável, mas Deus pode todas as coisas, basta você convidá-lo, convida ele para estar nisso, apresenta isso diante dele. E outra coisa, Jesus ele só pode fazer alguma coisa ali porque houve uma intercessão, né? A Bíblia fala que Maria ela intercede em favor daquela família, não diz que a família pediu, mas Maria, vendo a necessidade, ela intercede. Então assim, meu irmão, você tem intercedido, você tem orado, você tem clamado diante dessa situação, você que conhece a situação, que sabe da necessidade, que sabe o que acabou, de repente a festa acabou, de repente acabou a alegria dessa casa, essa casa não tem mais festa, acabou a alegria, o diálogo, acabou o olho no olho, a compreensão, a conversa, o sentar à mesa. Hoje o celular atrapalha demais, tem gente que vai para a mesa e leva o celular, eu não sei se vai comer esse trem aí. Então, porque na mesa é lugar de se pôr algo para se alimentar, e você vai se alimentar do celular, você vai comer isso aí. Eu fico doido quando põe isso na mesa. Então assim, uma mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de compartilhar o alimento, é um lugar de compartilhar da presença. Então ali não adianta você estar sem estar presente. Tem gente que está na mesa comendo tudo, mas não está presente, não está compartilhando, não está naquele momento de interação, de diálogo. Na mesa fala de interação. De repente é um momento de festa, de repente acabou a festa na sua casa, e você precisa convidar Jesus para entrar nessa festa. Você precisa convidar Jesus, você precisa interceder e clamar ao Senhor, assim como Maria fez. Você pode clamar ao Senhor: olha, está faltando isso, está faltando isso, está faltando o diálogo, está faltando o amor, está faltando a compreensão, está faltando o suprimento, eu não sei o que está faltando, mas eu sei quem pode suprir essa falta. Jesus Cristo, ele pode transformar aquilo que aparentemente é impossível em algo que vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta a festa à sua casa, a continuidade da festa, que é a família, que é o estar junto, que é esse momento de comunhão, esse momento de alegria, esse momento de conhecimento, de se conhecer na profundidade, de saber das necessidades um do outro. Então, há essa necessidade de uma intercessão, há necessidade de oração, de clamor. Muitas vezes a gente sabe de uma situação que está acontecendo na vida de alguém e a gente não fala para Jesus. Jesus está ali e a gente não fala para ele, a gente não intercede, a gente não pede, a gente não clama. E muitas vezes até por causa do nosso egoísmo. Maria podia ficar muito bem quietinha ali, a festa não era dela, não era na casa dela, mas era na casa de alguém que ela conhecia, era na casa de alguém que a convidou para estar na festa. E ela estava com alguém que podia mudar a situação, que podia suprir aquela necessidade que surgiu. Meu querido, muitas vezes você está num lugar e o Espírito Santo está dentro de você. Você pode interceder, você pode clamar, você pode fazer a diferença, você pode ser o agente transformador
naquela casa, naquela família, intercedendo, clamando, falando para o Senhor o que está sendo necessário, o que precisa naquela casa para que a festa seja completa. Então assim, Jesus ele estava ali naquela festa, ele tinha sido convidado, e Maria então intercede, Jesus pega e ordena aos mestres-sala. E uma das coisas, por que Jesus fez o milagre ali? Porque houve obediência. Muitas vezes, querido, o que falta em nós é obedecer ao Senhor. Quantas vezes nós estamos ali num lugar, meu irmão, que a gente pode fazer a diferença? Deus está falando, vai lá e faz. Deus está falando, olha, dobra o teu joelho e ora. Deus está falando, olha, leva o de comer, o de vestir aquela pessoa. Muitas vezes o Senhor está falando conosco e a gente finge de morto, que não é conosco, né? E a gente não obedece muitas vezes. Eu fico imaginando assim, mesmo havendo uma intercessão, se não houvesse a obediência dos mestres-sala, não teria acontecido o milagre. Muitas vezes o que nos falta é obedecer à voz de Deus, é obedecer à palavra de Deus. Meu irmão, você conhece a palavra, você tem uma noção. Se você não conhece na profundidade, você tem uma noção de quem é Jesus, do que Ele pode. Você tem uma noção de quem é Deus. Todo mundo sabe quem é Deus, até o incrédulo sabe quem é Deus. Então clama ao Senhor. Ele diz, clama a mim, eu te respondo, eu responderei. Então assim, muitas vezes, o que falta em nós é a obediência ao chamado do Senhor. Então hoje, em nome de Jesus, começa a obedecer o Senhor, começa a observar as necessidades das pessoas. Jesus só pode fazer um milagre se ele for convidado para estar ali, e ele só pode fazer um milagre se você apresentar para ele a sua necessidade, e ele só pode fazer um milagre se você obedecer à voz dele. Amém? Fica com essa palavra, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha, deixa o seu joinha lá, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.